A pauta da semana é cristais, o poder dos cristais. Eu sou apaixonada por cristais, mas eu trouxe a Johanna, a terapeuta energética taróloga, para falar sobre as potencialidades dessas pedras. Johanna, o que tu tem para nos contar do poder dos cristais? Como eles podem nos beneficiar no nosso dia a dia? Nossa, os poderes dos cristais são muitos, muitos e muitos. Então, o cristal, ele tem uma característica super importante, que é a questão de ele trabalhar em todos os campos, né? Ele começa principalmente trabalhando no corpo físico, né? Uma matéria, a gente está trabalhando com uma matéria em cima da matéria, então a gente está no mesmo campo energético. E os cristais, por causa disso, por causa dessa característica, eles costumam atuar de uma forma muito ativa, muito rápida, muito eficaz no nosso dia a dia. Os cristais, eles podem ser utilizados, então, para atrair coisas, né, como uma forma de amuleto, de talismã. Ele pode ser utilizado como forma de terapia, né? Então, a gente pode usar ele para tratar o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional. A gente pode usar o cristal também para limpar a energia de ambientes, para proteger ambientes, para proteger casa. A gente pode usar cristais na aguinha dos nossos bichinhos, né, para trabalhar também com eles. Pode colocar os cristais no vaso de planta, às vezes aquela planta está ali, né, meio doente. O cristal ele vai ajudar bastante. Ele tem uma infinidade de utilização. Ele pode ser utilizado tanto só o contato da pedra, né, como ele pode ser usado programado, né, quando a gente programa um cristal, como a gente pode usar o elixir de cristal, como a gente pode usar a água cristalizada. Então, um jeito de usar cristal que não falta. O que tu indica, Lid, para quem não tem nenhum cristal, tá? Que quer começar a ter, o que tu indicaria, um primeiro cristal, ou tu acha que a pessoa pode ir e sentir qual cristal escolher? O que tu indica? Ah, eu não tenho nenhum cristal e quero adquirir um, quero começar ter na minha vida o poder dos cristais. O que tu indica? Depende, se eu quero só me conectar com a energia dos cristais, eu quero conhecer, eu quero, né, sentir essa energia, o que eu indico? Vai numa loja de cristal, enfia a tua mão naquelas pedras e deixa, porque o cristal também escolhe a gente. Então, acho que para um primeiro cristal, quando não é para uma situação específica, é a gente aprender esse contato com a pedra, sabe? Essa sutileza da pedra te escolher, de tu escolher a pedra, de vocês trocarem, ter essa sinergia. Então, acho que para quem não tem uma questão específica, o ideal é isso. Mas se é uma pessoa um pouco mais racional e pensa assim, não, para começar eu preciso de uma pedra. Então, um cristal transparente, porque ele é um coringão. Então, assim, né, eu tenho que trabalhar meu chakra do umbigo, né, que seria uma pedrinha laranja. Não tenho, eu posso botar essa. Então, essa aqui eu poderia usar em qualquer lugar, porque ele é um coringão. Porque, né, entra um pouquinho... As terapias energéticas, embora cada uma tenha a sua característica, elas acabam se conversando o tempo todo, né? Então aí a gente entra que essa aqui tem todas as outras cores, então ela pode trabalhar qualquer um dos chakras. Vamos falar agora, vamos dar um exemplo para a pessoa que está procurando, nesse momento que a gente está aí tenso, né? As energias estão meio pesadas, está se sentindo meio para baixo. Qual a pedra indicada para esse momento mais de depressão, um momento mais triste, um momento, qual a pedra para dar aquele up, para dar aquela revigorada? Então, quando a gente quer trabalhar essa coisa de dar esse up, quando a gente está mais deprimido, a gente tem que trabalhar com pedras que trabalham os nossos 3 primeiros chakras, né? Que é o chakra da base, que é o chakra umbilical e que é o chakra do plexo solar. Então, o que a gente vai usar? Vai usar pedras para esses chakras, como a coralina, que é essa pedra aqui, que eu acho que é uma das melhores, tá? Por causa da cor do laranja, que traz uma vitalidade. A gente pode trabalhar o citrino. Tá dando para ver aí? Tá. Esse aqui, ele não é um citrino... algumas pessoas dizem assim, ele não é um citrino verdadeiro, porque esse citrino amarelinho que a gente conhece, ele era uma ametista, que é colocada no forno e vira citrino. Mas para a propriedade de raio, que é o que a gente está fazendo, ela funciona. Então, vai pela cor. E
a nossa maravilhosa hematita, que é essa pedrinha... Ai, eu não sei onde é que aparece para vocês. Aí. Que é essa pedrinha aqui, que ela aparece tanto como... Ela trabalha tanto a questão do chakra da base, quanto ela trabalha essa questão do sangue. Então, ela leva toda essa questão da circulação. Então, sabe aquele momento que a gente precisa fazer a energia circular, que a gente tem que ter atitude? Essa funciona muito. Assim como a granada, que é aquela vermelho sangue. Que essa aqui, ó, quem olha aqui no vídeo vai parecer preta, mas ela é vermelhona, assim, ela é maravilhosa. E a ametista, embora ela seja uma pedra do chakra da coroa, a ametista, a nossa roxinha, ela funciona muito porque ela é uma transmutadora de energias. Também tem a questão do excesso, né, Lid? Como tudo, o que é excesso sobra e não faz bem. Como cuidar a questão do uso do excesso nos cristais também? Então, assim, ó, uma das melhores coisas que a gente tem quando vai trabalhar com cristais, por exemplo, assim, ó, eu não recomendo, às vezes as pessoas me procuram assim, eu tô precisando encontrar um amor, preciso de amor, ou, né, tô com problema de autoestima, e vai lá e se banha no quartzo rosa, né, porque a gente, o quartzo rosa é a pedra do amor. Começa a se autoaceitar demais e a gente não se dá conta. E aí depois vira um problema pior. Então, assim, excesso. Como é que a gente cuida? A gente usa a pedra um pouquinho. O ideal é que a gente se exponha à energia da pedra no máximo 15 minutos por dia, não mais que isso. 15 minutos já é um exagero, sabe? Então, assim, ó, ficou uns minutinhos, 3 minutinhos ali, guarda. Se tu tá te sentindo que tu tá legal, não precisa botar de novo, sabe? Às vezes a gente fica com aquela... acha que tem que ficar, que é pra não passar o efeito. Mas o corpo, ele é sábio. Os cristais são sábios, eles fazem o que tem que fazer e deu. E uma coisa que é muito importante, eu, por exemplo, adoro colarzinho de cristais. E o que a gente tem que cuidar? A gente, 1 e 2, bota cristais com pedra preta, porque é proteção, enfim, é importantíssimo a gente ter. Só que ela fica no chakra cardíaco, gente. Que é o chakra que ele não pode ter uma energia tão pesada, tão terra, sabe? Ele desregula muito. Então, aí a nossa funcionalidade de trabalhar a energia, de dar amor, de receber amor, bloqueia. E aí a gente causa um problema bem maior. Então, cuida. Quer usar direto? Então, cuida para usar direto no chakra certo. Aí não tem problema. Perfeito. E a dica da bruxa? Dica da bruxa, proteger a casa. Adoro. Então, assim, ó, para proteger a casa, um quartzo transparente, uma onix, tá? Quem não tiver onix, pode ser a turmalina negra, que é aquela pedra que parece mais um carvãozinho, essa lindona aqui, ó. Tá? E a nossa linda hematita. Então, essa pedra aqui, ela é excelente para proteção. O que a gente pode fazer com ela? A gente pode enterrar ela num vaso de plantas, tá? Na entrada da casa, que daí tu vai proteger a casa e a família contra roubos, contra assaltos. Eu posso ter essas 3 pedrinhas dentro da minha bolsa sempre, que é para evitar me proteger, né? Não andar na rua e tudo mais. Posso botar dentro do carro. Então, essas 3 pedras super protegem e são muito maravilhosas. O que eu aconselho também? Nesses tempos, assim, a gente está muito exposto à tela de celular, à tela do computador, e é natural, super natural, que no final do dia a gente tá mega cansado, né? A cabeça tá assim. 1 minutinho, deitadinha com uma ametista. Ouvindo o mantra. De preferência, né? Um mantra, uma musiquinha relaxante, né? Eu gosto de colocar a pedra de ametista no banho, no box. Eu tenho uma drusinha e deixo lá, porque daí, assim, enquanto a gente vai tomando banho, aquela pedra já vai limpando, já vai transmutando tudo. Boa, perfeito. Uma coisa que é bom a gente também falar um pouco é a questão da limpeza das pedras, né? A periodicidade de limpeza das pedras e como que é uma limpeza ideal das pedras, Lid. O que tu recomenda? Hoje em dia não está tão comum de se encontrar, mas tem o decágono, que a gente chama, que é um símbolo de radiestesia, que tu coloca as pedras ali no meio e elas se limpam dentro daquele símbolo. Também tem isso, né?
O que eu gosto de fazer? Eu sou das antigas, então eu gosto de limpar as minhas pedras com uma solução de 1 colher de sal grosso para 1 litro de água. 2 horinhas ali já é o suficiente. Depois, para energizar, o ideal é porque assim, ó, pedra é elemento terra. Então, como é que tu energiza alguma coisa? Colocando ela em contato com o natural dela, com o habitat dela. Então, uma pedra que tu coloca na terra para se energizar, ela se energiza super rápido e bem melhor. Só que hoje em dia nem sempre a gente tem essa facilidade. Então a gente coloca ela exposta numa janela, que ela possa pegar a luz do sol, a luz da lua, e isso energiza a pedra também. Perfeito. Ótimas dicas. Reikianos, chocorei, né? Por favor. Chocorei sempre. Outra coisa que é bem legal, que a gente pode fazer, acho que uma dica extra, assim, é a gente faz uma mandala de cristais, que é o quê? Tu vai pegar um pratinho, um paninho, enfim, e tu faz uns círculos de cristais. E a gente coloca um cristal no meio que a gente chama de cristal gerador, que normalmente pode ser um cristal maior, assim, um cristal de ponta, ou uma drusinha, né? E aí, quando a gente quer usar essa energia da mandala de cristais, a gente bota debaixo dessa drusa fotos de pessoas que a gente quer que receba energia de cura, ou que precisa, sei lá, arrumar um emprego, precisa de alguma coisa, um nome da pessoa, né, que a gente quer mandar, uma situação, por exemplo, sei lá, eu briguei com a vizinha e não tá insuportável a situação, a gente precisa se harmonizar, ou cada uma ficar na sua, né, mas que essa situação se resolva. A gente vai lá e escreve e bota debaixo da drusa. E o bom é que um cristal energiza o outro, tu não precisa tirar, tipo, daqui a 20 dias para limpar e lavar. Ali pode ficar sempre. Só de vez em quando tirar a poeira, né? Aí poeira estagna a energia, ó. Os cristais, eles potencializam as terapias complementares, né? As terapias integrativas. Aí entra aquela coisa assim, normalmente as terapias a gente vem trabalhando, né? Das camadas mais sutis até a camada física. E o cristal, ele faz o contrário, ele caminha da camada física para a camada mais sutil. Então, né, a gente está atuando dos dois lados. O que acontece? A gente vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar, né? Então, o cristal, ele potencializa nesse sentido. Porque enquanto eu estou com uma terapia trabalhando lá do campo espiritual para o campo físico, eu estou com o cristal trabalhando do campo físico para o campo espiritual. Normalmente, quando a gente vai usar um cristal em alguma terapia, a gente diminui o tempo da aplicação pela metade. Ótimo, né? Nesses dias que a gente está correndo, não precisar levar meia hora, só 15 minutos. Nossa, é o mundo. As dicas, elas são importantes, nos dão um norte de qual cristal comprar, de que cor o cristal adquirir, mas também a gente tem que ouvir um pouquinho da nossa intuição, né? Se a intuição está pedindo para botar o cristal em um determinado espaço da casa, a gente tem que ouvir a nossa intuição, né, Lidiane? Sempre. Porque assim, ó, o mais importante é quando a gente trabalha com um ser vivo, e o cristal é um ser vivo, é a gente lembrar que ele tem uma história, que ele tem uma memória, ele tem principalmente uma sabedoria. E às vezes, assim, a gente não vai esperar que o cristal crie uma boquinha e fale com a gente. Mas ele vai falar com a gente, né? Naquela vozinha lá dentro da cabeça da gente, que a gente chama de intuição. Então, às vezes, o cristal, ele te diz, ou ele rola, já notou que às vezes a gente bota no negócio e o cristal rola e vai parar em outro lugar. Né? Se ele foi parar em outro lugar, é porque ele sabe que o lugar que ele tem que atuar é ali, deixa ele. Perfeito. Trabalhar com energia é, acima de tudo, confiar. Se tu fica amarrado e que tu só tem que seguir aquela técnica que tu tem que ficar, é a mesma coisa, né? Se tu vai fazer o reiki, tu fica contando que tu tem que ficar 3 minutos com a mão ali, né? O cristal é a mesma coisa, ele tem que fluir, deixa ele fluir. Não prender, né? Nada. Não, nada que a gente prende flui, não adianta, até, né? Até porque, assim, ó, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar, nós somos cíclicos, é momento. Então, tem momento em que eu preciso mais de uma coisa, menos de outra. Tem momentos em que, assim, ó, os cristais, eles têm muitas funções. E
daqui um pouco vão se descobrir outras e outras. E às vezes ele tá querendo contar pra gente uma outra que a gente ainda nem conhece. Então a gente não pode ter esse excesso de medo de que eu vou fazer errado. Até porque isso é energia, gente. Não existe Ele o não errado. vai, né? Ele não vai, tipo assim, ninguém vai morrer se eu botei um cristal preto no terceiro olho de alguém. Daqui um pouco aquele olho tá demais e eu precisava aterrar um pouquinho e eu não sabia. E aí ele tinha que ficar ali. Então, às vezes, a gente usa o contrário do que tinha que ser, mas é porque tem que ser. Sim. Então, assim, confia, te entrega. Os cristais falam com a gente, é só deixar. E quem quiser falar mais, ouvir mais, aprender mais sobre cristais, pode procurar a Johanna nas redes. Além de também utilizar ali o tarô, faz o uso dessas terapias energéticas. A Johanna está sempre à disposição. Adoro as dicas da bruxa, sempre com muitas dicas, sempre nos orientando e nos guiando aí com uma palavra, com uma sabedoria. Obrigada por ter aceito o convite. Tá? Eu que agradeço.